Beleza, pessoal, vamos iniciar mais uma edição aqui do Switch TV Show, seu programa diário, né, sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Muito bom ter você aqui nessa terça-feira, dia 13 de maio. Estamos aqui para mais um programa, mais uma edição. Tô aqui com um bom vinho, né, porque pede, né? Programinha desse aqui, de resenha, pede um bom vinho, né? Então, ó, dá um golinho no vinho e vamos aqui começar a edição de hoje. Edição cheia, viu? Muita coisa pra gente falar. Vamos falar sobre os jogos de ontem, vamos falar sobre os jogos de hoje, vamos falar sobre essa polêmica loteria do draft. Manipulação! É máfia, família! Rapaz, tem bastante coisa pra gente falar. Então, não vou nem perder muito tempo aqui, só vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show e vamos começar a edição de hoje. Roda a vinheta e vambora, vamos começar. Bora vinheta, bora vinheta, bora vinheta! Beleza, turma, ó, vamos iniciar. Cortei a vinheta no meio, né? Que falta de educação. Perdão, vinheta. Desculpa, vinheta. Desculpa. Vamos aqui começar a edição falando sobre os jogos de ontem. Tivemos duas séries se encaminhando aí pro final, né? A primeira, Celtics e Knicks, né? Ontem o Knicks conseguiu abrir 3-1 na série. Fica uma vitória da classificação. E foi um jogo, cara, um jogo bom, assim. Segundo tempo muito forte do Knicks. O Knicks sofreu no primeiro tempo, especialmente com as bolas de 3 do Celtics, que caíram bem no primeiro tempo, né? O Celtics soube selecionar bem os seus arremessos. O Tatum fez um primeiro tempo monstruoso. Fechou o primeiro quarto com 4 bolas de 3 seguidas, uma coisa fantástica. Só que aí no segundo tempo, as bolas de 3 do Celtics começaram a cair menos, a defesa do Knicks apareceu e no ataque, né, o Jalen Brunson foi surreal. O Brunson, no terceiro quarto, foi responsável por 21 dos 37 pontos que o Knicks marcou. Uma coisa absurda que o Brunson fez. E no quarto período, tendo ali a ajuda do Mikal Bridges, ele conseguiu buscar a virada e conseguiu dar essa vitória gigante pro Knicks e coloca o time a uma vitória da sua primeira final de conferência, a sua primeira final de conferência no século. O Knicks nesse século nunca chegou numa final do leste e pode chegar com mais uma vitória, lembrando que o Knicks vai ter mais um jogo ainda no Madison Square Garden, né? Supondo que o Knicks perca o jogo 5 no TD Garden, a série volta ainda pro Madison. Então, o Knicks está muito bem posicionado para conseguir a classificação, ainda mais com a infeliz lesão do Tatum, né? Tatum, faltando uns 3 minutos ali para acabar o jogo, ele infelizmente sofreu uma lesão e, ao que tudo indica, foi uma lesão de Aquiles, né? Saiu informação agora do Charania falando que o Celtics está se preparando para o pior em relação ao Tatum, que é a lesão de Aquiles, que a gente sabe, né, cara, é uma lesão que normalmente tira o cara de uma temporada inteira. É padrão, lesão de Aquiles é uma temporada inteira fora. Então, infelizmente, aconteceu isso com o Tatum que vinha fazendo, mano, o seu melhor jogo nesse playoff, um dos seus melhores jogos da carreira em pós-temporada. Ele terminou o jogo com 42 pontos, uma atuação brutal no Madison Square Garden. E, infelizmente, acabou desse jeito. Lesão grave, teve aquela cena triste pra caramba dele saindo de cadeiras de rodas, chorando, né, cara? Cena muito forte. Admito que eu fiquei bem baqueado com aquela cena, cara, porque mesmo ele não jogando no meu time e tal,
Mano, o Tatum, ele é o tipo de jogador que quem acompanha mesmo o Celtics admira. Eu entendo os haters do Tatum, eu entendo que existam haters do Tatum, eu não entendo algumas críticas que são feitas a ele. Mas eu entendo que existem alguns haters dele, mas vendo o Celtics de perto, como a gente acaba assistindo, né? Quem cobre NBA, querendo ou não, vê muito o Celtics, porque é o time do momento e tal. Mano, você acaba criando uma admiração por ele, porque o Tatum, além de ser um jogador fantástico, ele é uma pessoa muito legal, né? Numa era onde temos aí jogadores que não assumem seus filhos, né? Jogadores aí que gostam de brincar de arminha aí, né? E que fazem um monte de merda com suas namoradas, enfim. O Tatum, ele é um ponto fora da curva, né? É um cara que tranquilo, puta pai, cara muito família, um cara que você não vê metido em polêmica, não vê ele falando merda de ninguém. É um cara que vai, faz o dele e vai embora. Né? O Tatum, ele parece um pouco até o Tim Duncan nessa questão, né? Não tô falando de bola, tô falando de personalidade. Ele é meio Tim Duncan, né? E o Tim Duncan, ele também era muito subestimado, muito por ele não ser esse cara muito mediático, esse cara muito explosivo e tal. Eu acho que muita gente não gosta do Tatum, ou muita gente não simpatiza muito com o Tatum por conta disso, dele não ser um cara que tá toda hora falando merda, que tá toda hora aparecendo. É um cara tranquilo. E o fato dele jogar no Celtics também contribui muito com o hate, né? Porque o Celtics é uma franquia que tem muito hater, né? Muita gente odeia o Boston Celtics. Então, ele tem muito hate, mas eu sou um cara que admira muito o Tatum. Eu sacaneio ele de vez em quando com a parada do sem aura, mas é tudo mais na brincadeira do que qualquer outra coisa. Eu gosto muito dele e eu admiro muito a liderança do Tatum. Ele é um cara que o vestiário ama. Todo mundo no Celtics ama o Jason Tatum. Prova disso foi que o Al Horford, depois do jogo, ele foi perguntado sobre a derrota, ele falou, cara, fico triste pela derrota, mas a minha maior preocupação agora é o Tatum. Eu quero sair logo daqui pra ficar do lado dele. E o Jaylen Brown falou a mesma coisa também. Você vê os jogadores do Knicks, cara, o Jaylen Brunson. O Brunson fez um jogo fantástico, meteu 39 pontos, basicamente colocou o Knicks na final de conferência. E a primeira coisa que ele falou na coletiva foi: meus sentimentos ao Tatum, estamos orando por ele. Então ele é um cara muito querido. E ver ele saindo de quadra daquele jeito, cara, foi muito triste, mano. Foi muito triste porque... E eu até falei isso no pós-jogo, né? Eu tenho certeza que o choro do Tatum ali na cadeira de rodas não foi por ele estar sentindo dor, não foi pela lesão. Foi por ele não poder ajudar os companheiros de time dele. Porque o Tatum, ele é um cara que ele tá sempre disponível. Ele sempre tá jogando. E ele sempre quer jogar. O Tatum é um dos maiores inimigos do controle de minutos na NBA. Ele não gosta de ser poupado. Ele gosta de estar sempre jogando. E eu tenho certeza que aquele choro foi muito por conta disso. Dele, caralho, eu não vou poder jogar, eu não vou poder ajudar o time. Eu tenho certeza que ele acordou hoje se culpando pela derrota, mano. Sendo que ele foi o principal motivo pelo Celtics ter se mantido vivo no jogo ainda. Então, foi uma imagem, uma cena que me deixou muito triste, mano. Eu sei que o torcedor do Celtics ficou devastado com aquilo. E é foda, cara. É muito triste isso acontecer com um cara como ele, com um cara tão jovem, né, mano? Já sofreu uma lesão dessa. Claro, ainda não é confirmado que foi uma lesão de Aquiles, mas tudo aponta pra que realmente tenha sido. E, mano, é triste, velho. É torcer pra ele voltar logo. Pra ele não voltar logo, né? Porque ele não vai voltar logo. Mas torcer pra ele voltar o mais rápido possível. Torcer pra que ele, né, mantenha a cabeça boa durante a recuperação. Vai precisar ter uma cabeça muito legal. Tenho certeza que ele vai ter o apoio do vestiário. Tenho certeza que ele vai ter o apoio da família. Tem uma família maravilhosa. E torcer pra que ele fique bem, mano. E que ele volte mais forte. Né? Isso é o que eu torço demais, né? Pra que role com ele. Pra que ele volte mais forte de tudo isso. E ele vai voltar. Ele vai voltar forte pra caramba. Tenho certeza disso. Mas, infelizmente, sem ele, é quase certo que o Celtics vai ser eliminado. Eu acho muito difícil que o Celtics consiga reverter a situação.
E é o que eu falei ontem, né, cara? Talvez essa questão do Tatum, essa possível ausência dele na próxima temporada, possa ser uma desculpa, né, entre aspas, pro Celtics finalmente limpar a folha, né? Muito tem sido falado nos últimos meses sobre a possibilidade do Celtics fazer trocas na off-season para limpar a cap, né, para aliviar um pouco as finanças, que estão bem pesadas, ainda mais com o contrato do Brown, com o contrato do Tatum, que vai entrar em vigor na próxima temporada, né? Então, muito tem sido questionado sobre o Celtics ter ou não que fazer uma limpa no elenco para dar uma aliviada. E talvez, cara, tendo o Tatum fora da próxima temporada, se isso se confirmar realmente, talvez seja a oportunidade que o Celtics estava esperando para fazer isso, né? E eu acho que eles vão fazer, cara. Eu acho que a gente vai ver um Celtics trocando Holiday, trocando Porzingis, né? Eu acho que esses caras vão sair. Eu acho que o Horford vai se aposentar, né? Eu acho que esse vai ser o último ano dele mesmo. E aí tem outras possibilidades, né? Muito tem sido falado, né? Por torcedores, né? Não tem nenhuma fonte confiável falando isso. Mas eu já vi muito torcedor falando sobre a possibilidade de trocar o Jaylen Brown, que talvez fosse uma boa trocar um Brown e tal. Eu não sei se eu sou tão a favor assim da troca do Brown, mas é algo que tem sido especulado e pode acontecer, não sei. Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa acontecendo aí nos bastidores do Celtics nos próximos meses, né? E tudo deve começar, né, a partir da eliminação, que, na minha opinião, é questão de tempo. E sem o Tatum é realmente muito complicado para o Celtics conseguir algo contra esse Knicks que tá jogando muito, né, cara? Né, ontem a gente viu um Knicks jogando muita bola, um Jalen Brunson jogando muita bola, uma defesa aparecendo no segundo tempo. Mikal Bridges, absurdo, né? Surreal o que ele tá fazendo nessa série. E é isso. Vitória do Knicks, 3-1 e classificação encaminhada. No outro jogo da noite, que foi Warriors e Minnesota, a gente também teve um time abrindo 3-1, e foi Minnesota. Né? Minnesota, que já havia vencido, né, o jogo anterior, venceu de novo, vitória por 117-110. Mais um grande segundo tempo de Minnesota, assim como foi no jogo passado, né? Entre Edwards fazendo um terceiro quarto absurdo, a defesa aparecendo. Os caras meteram 39-17 no terceiro quarto. Uma dominância absurda nesse terceiro período. No quarto período, o Minnesota deu uma tirada de pé, o Golden State se aproveitou para dar uma encostada, mas, né, nunca passou de um esboço de reação. A verdade é que no segundo tempo o Minnesota controlou muito bem o jogo e saiu com essa grande vitória. Abre 3-1, fica uma vitória da classificação. O Warriors não fez um grande jogo, né? Fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, mas no segundo tempo o time foi muito mal. Chris Finch fez ótimos ajustes e o Steve Kerr não conseguiu responder à altura. Faltou também algumas peças individuais aparecerem. O James, que fez um jogo horrível. Jimmy Butler, principalmente. Até falei ontem no pós-jogo, né, como que foi inaceitável a forma como o Butler se portou no jogo de ontem. Totalmente omisso no jogo. O cara tentou 9 arremessos na partida, gente. 9 arremessos. Ele tentou menos arremessos que o Draymond Green, que o Buddy Hield e que o Podziemski. Entendeu? Uma atuação muito sumida de um cara que era a grande esperança do Warriors nesses jogos sem o Curry, né? A gente falou muito que o Warriors poderia vencer sem o Curry, mas ia precisar do Butler ativando o modo Playoff Jimmy. E ele não ativou. E ontem foi... Cara, foi constrangedor, mano. Na boa. Eu entendo todas as questões de, ele não tá 100%. Ele foi marcado pelo McDaniels e na cobertura tava o Gobert. Eu entendo tudo isso, mas... Cara, é o Jimmy Butler. É um cara de 60 milhões. É um cara que chegou com um peso absurdo. E ele não correspondeu, cara. Ele não correspondeu. Isso não apaga tudo de bom que ele fez na regular. E
na própria série contra Houston. Mas, cara, querendo ou não, a última impressão às vezes é a que fica. E a tendência é que a última impressão do Jimmy Butler nesse playoff seja um jogo crucial, eliminatório em casa, quase eliminatório, né? Em casa, onde ele marcou 9 pontos, onde ele tentou 9 arremessos. Foda, cara. Foda. Eu fiquei muito decepcionado, mano. Muito decepcionado. E na defesa ele também não fez nada, sabe? Pouquíssimo intenso na defesa. Tipo assim, o cara que chamou o jogo pro Warriors no quarto período foi o Draymond Green. E pra mim é o único que se salva ontem, tá? Ele e o Kuminga, pra mim, são os únicos que se salvam. O Kuminga fez mais um jogo muito bom, 23 pontos. O Kuminga se valorizando bastante nessa reta final de pós-temporada, né? Nessa reta final de pós-temporada do Golden State, no caso. Mas, enfim, decepcionante Jimmy Butler e a tendência que o Warriors realmente seja eliminado. Já é quase certo que o Curry não joga no jogo 5, ele não vai forçar. Né? O próprio Curry falou, né, que nem se ele fosse um super-homem ele conseguiria jogar no jogo 5. Vou até pegar aqui a aspa dele certinha. Aqui, ó. A aspa dele pro Mark J. Spears. Mesmo se eu quisesse ser o Superman, eu não conseguiria. Então, ele não vai jogar o jogo 5 e a tendência é que o Warriors realmente seja eliminado, né? Eu, inclusive, se fosse o Warriors, mesmo vencendo o jogo 5, no caso, eu não forçaria o Curry no jogo 6. Porque não vai ter como, cara. Minnesota realmente é acima. É acima. Se o Curry não tivesse machucado, talvez a série seria diferente. Mas do jeito que a série tá hoje, com o Minnesota jogando do jeito que tá, com o Julius Randle jogando do jeito que tá, com o Anthony Edwards jogando do jeito que tá, McDaniels, absurdo, eu acho que não vale a pena o esforço. Eu acho que não vale a pena. É basicamente isso aí sobre os jogos de ontem. Sobre os jogos de hoje, falar bem rapidinho aqui, porque eu quero falar logo sobre a loteria. Loteria! Pacers e Cavs. Aqui, pra mim, a tendência é a série terminar hoje. Cavaliers talvez não tenha o Donovan Mitchell, que machucou o tornozelo no último jogo. E ainda tem o Garland baleado, o Mobley também não tá 100%, apesar dele ter jogado bem, né? Então, eu acho que a tendência é Indiana fechar a série hoje. O mental do Cavs está muito quebrado, na minha opinião. Acho que os caras sentiram muito a última derrota. E eu acho uma surra inacreditável, né, cara? Tipo, absurdo que o Cavs foi amassado, né, no último jogo. Então, eu acho muito difícil que o Cavs surpreenda e consiga ainda criar algo nessa série. Pra mim, a série terminar hoje. E Indiana vai garantir aí a sua ida, mais uma, né, ida pra final do leste. É pelo menos a minha expectativa. Denver e Thunder, aí eu já não sei o que esperar. O Thunder finalmente conseguiu vencer um clutch time na série, né, coisa que ainda não havia acontecido. Fez um jogo muito sólido. O jogo 4 do Thunder foi muito bom. Fechou bem o jogo. A defesa fez um trabalho excelente. O Shai fez um ótimo quarto período. Teve alguns pontos bem negativos, como o Jalen Williams muito mal, Lugan Dort muito mal, Chet e Hartenstein não fizeram grandes jogos também. Mas o banco apareceu, o Shai apareceu no último quarto, o Daigneault fez bons ajustes. Então o Thunder vem bem pra jogar em casa. Só que é um Denver que, mano, já mostrou nos 2 jogos, né, em Oklahoma, que, velho, o bagulho... No primeiro jogo, né, em Oklahoma, no segundo jogo foi amassado. Ele mostrou no primeiro jogo e no primeiro jogo em Denver que, mano, o bagulho é louco com esses caras, né? É um time casca-grossa demais, porém é um time que tá sofrendo com o Jokic abaixo, né? O Jokic não tá fazendo uma boa série. Isso é nítido. Claro, mesmo ele não fazendo uma boa série, ele ainda tá colocando números absurdos. Mas pra quem tá assistindo a série, tá vendo o Jokic não jogando tão bem. É a pior série de playoffs do Jokic na carreira, na minha opinião. E isso, querendo ou não, tá prejudicando o Denver. Prejudica a criação do time ainda mais.
quando o Thunder consegue encaixar a marcação em cima do Murray, quando as bolas de 3 do Michael Porter Jr. não caem, quando o Aaron Gordon não tá ativado no modo Deus, né? Então, cara, talvez hoje o Thunder seja favorito no jogo, né? Pelo que fez no último jogo, pelo fato de jogar em casa. Mas não dá pra dormir contra esse Denver, não. Né? Se o Thunder não entrar ligadaço, se o Thunder não entrar na vontade, pode ser surpreendido e o Denver pode retomar a liderança na série. Então é um jogo que o Thunder precisa entrar ligado. O Daigneault não pode vacilar, né? Por exemplo, não pode ficar morrendo abraçado com o Luguin Dort. É muito nítido que essa não é uma série pro Dort. Eu, inclusive, se fosse o Daigneault, nem começaria com o Dort. Já começaria ou com o Cason Wallace ou com o Caruso. Usaria o Dort vindo do banco. Ou se começasse com o Dort, já tiraria ele rápido, porque defensivamente ele tá entregando? Até tá, mas no ataque ele tá sendo um inútil. Todo respeito. Então o Daigneault não pode ser teimoso e tem que tirar como base o clutch time do último jogo. Tem que fazer o que fez no último jogo, cara. Fazer uma boa defesa e no ataque fazer o simples. Não precisa inventar. É fazer o simples. Colocar uma boa rotação e é isso. Colocar uma boa lineup, né? Fazer boas rotações e é isso. Né? Acho que não tem muito segredo pro Thunder, não. Se o Thunder jogar o que sabe, se o Thunder fazer o que fez no último jogo, tendo, né, um perímetro um pouquinho melhor, tendo, né, um Chat mais produtivo, um Jalen jogando normal, eu acho que o Thunder tem sim boas condições de vencer hoje. Né? Talvez o favoritismo realmente seja do Thunder. Então, sobre os jogos de hoje, é isso. Pra mim, Pacers e Cavs, pra mim essa série termina hoje, meu palpite. E pra mim, Thunder e Denver, acho que o Thunder abre o 3-2. Mas também não acho absurdo o Denver abrir 3-2, não. Mas hoje eu tô mais confiante no gigante do trovão. Tá? Então, sobre os jogos de ontem, é isso. Vamos aqui passar então, rapaziada, pro talvez grande tema aqui do programa, que é a loteria do draft, né? Ontem tivemos a loteria, polêmica loteria, né? Dallas Mavericks cometeu crime, conseguiu, mesmo com só 1,8% de chance, ficar com a primeira escolha geral. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou a ordem das escolhas, né, pra quem não viu e tal. Ó, assim ficou a ordem da loteria, né? Dallas Mavericks vai escolher com a pick 1, Spurs com a pick 2, Sixers com a pick 3. Aí a gente tem Charlotte, Jazz e Wizards escolhendo na 4, na 5 e na 6. Pelicans na 7, Brooklyn na 8, Toronto na 9, Houston na 10, Blazers na 11, Bulls na 12, Hawks na 13 e o Spurs na 14. Spurs tendo 2 escolhas na loteria. E esse foi um resultado que obviamente gerou muita polêmica, né? Por toda a questão envolvendo o Dallas, envolvendo a troca do Luka pro Lakers. E agora a pick 1 indo pros caras, mesmo eles tendo apenas 1,8% de chance, né? Torcedores de Charlotte, de Jazz e Wizards revoltados, né? Porque os times que tiveram as piores campanhas ficaram fora do top 3, enquanto um time de play-in e que pode brigar pelo título ano que vem ficou com a primeira escolha, né? Então, foi uma loteria polêmica, uma das mais polêmicas dos últimos anos, se não a mais polêmica, né? Claro, teve aquela lá do Bulls que pegou a primeira escolha mesmo tendo só 1,7% de chance, que foi quando eles escolheram o Derrick Rose. Teve também o Cavs com o LeBron, né, que também tinha 1,7% de chance, se não me engano. Então, tiveram outras loterias polêmicas, mas essa, cara, pelo fato de ter sido na era da internet e tal, e por ter todo aí o contexto da ida do Luka pro Lakers e dessa narrativa de compensação ao Dallas, do tipo, ó, manda o Luka pro Lakers, fortalece, né, Lakers, o mercado de Los Angeles,
que a gente te dá uma primeira escolha geral, né? Muita gente tá comprando essa narrativa de que foi toda uma conspiração organizada pelo Adam Silver e tal. Então, por todo esse contexto e tal, essa talvez tenha sido a loteria mais polêmica, cara. Foi realmente absurdo o que aconteceu. E aí, cara, como não poderia faltar, vamos aqui fazer o vencedores e perdedores da loteria do draft, né? Obviamente não poderia deixar de trazer esse quadro maravilhoso, esse clássico aqui do canal, né? E vamos aqui para os vencedores e perdedores. Vamos começar com, obviamente, os vencedores, né? E aí não tem como começar com outro que não seja o Dallas, né? Pô, por de Deus. 1,8% de chance ficar com a primeira escolha geral, pô, gente, é o grande vencedor da loteria, não tem nem muito o que falar. Só que aí a gente pode trazer alguns outros vencedores dentro desse vencedor. Por exemplo, o nosso querido Nico Harrison, ele é um baita vencedor. Por quê? Porque agora ele sai de um GM burro pra um GM que, porra, tinha o plano de mestre, né? Porque ele junta Anthony Davis e Kyrie e vai ter agora o Cooper Flag. Um prospecto que, na minha opinião, né, não é do mesmo nível que o Luka era como prospecto, tá? Muita gente classifica o Cooper Flag como um prospecto geracional e tal. Eu não sei se ele é um prospecto geracional. O Luka, eu tinha certeza que ele era um prospecto geracional. O Wembanyama era um prospecto geracional. O Cooper Flag eu não sei se é, mas ele com certeza é um dos melhores prospectos dos últimos anos. Eu já falei, né, que você pega aí os últimos 5, 6 drafts. O Cooper Flag seria a primeira escolha geral em vários desses drafts. Né? Pra mim, no draft do Zion, pra mim o Cooper Flag seria a primeira escolha geral naquele draft. No draft do Anthony Edwards, pra mim o Cooper Flag seria a primeira escolha geral naquele draft. No draft do Cade Cunningham, que tinha Cade, Jalen Green e tal, pra mim ele seria a primeira escolha geral. No draft do ano passado, brincadeira, não teria nem disputa. No draft do Paulo Banchero, ele também seria, então... Ele pode não ser um prospecto geracional do nível Wemby, do nível Luka, mas ele é um prospecto muito acima e é um cara que, mano, ele pode sim ser o futuro do Dallas, né? Então, o futuro e o presente, né? Porque ele é um cara que pro agora ele já vai entregar um absurdo. Então, o Nico Harrison sai como um puta vencedor por tudo isso, porque agora ele é gênio, né? Agora ele é gênio. Na cabeça dele, tudo valeu a pena, né? Tudo valeu a pena. Então, Nico Harrison é um vencedor. O torcedor do Dallas, né, cara, é um grande vencedor, né? Torcedor que só teve desgraça nessa temporada. Teve aí, né, essa notícia maravilhosa, que é a primeira escolha geral, que é o Cooper Flag desembarcando por lá. Então, o torcedor do Dallas é um vencedor por ter essa felicidade. Eu fico, inclusive, muito feliz pelo torcedor do Dallas. Não fico feliz pelo Nico Harrison, porque pra mim é a incompetência sendo premiada. E eu sou contra isso. Pra mim, o incompetente tem que se fuder, né? Ele, no caso, foi premiado com a primeira escolha geral. Então, eu não fico feliz pelo Nico Harrison, mas eu fico muito feliz pelo torcedor do Dallas ter essa alegria. Então, dentro do vencedor Dallas, você tem o Nico Harrison e você tem os torcedores de Dallas sendo grandes vencedores. O Cooper Flag eu coloco como vencedor também, né? Porque ele que tinha várias dúvidas, né? Se, pô, será que eu vou pra esse draft? Pô, ir pra Washington é uma merda, né? Puta, jogar em Charlotte, jogar em Utah, não sei se eu tô muito afim e tal, né? E aí, no fim, terminar com ele indo pra Dallas, né? Um bom mercado, né? Um time campeão, time muito bom, né? Tipo, o Cooper Flag ele vai brigar por título no seu primeiro ano na NBA, né? Ele vai ter como companheiros de time Anthony Davis, Kyrie Irving, Lively, Gafford, né? Klay Thompson, PJ Washington. Pô, é um puta time que ele vai ter. É um puta time, né? Inclusive,
Pro Nico Harrison, que falou que defesas ganham campeonatos, cara, ter o Cooper Flag do lado de Anthony Davis vai ser uma doideira. Essa defesa do Dallas vai ser um absurdo. Vai ser os carai de asa essa defesa do Dallas, tá? Vai ser surreal. Então, Cooper Flag é um grande vencedor, na minha opinião. Tipo, ele foi do inferno ao céu. Saiu da possibilidade de jogar no Wizards e vai jogar no Dallas, pô. Uma maravilha pro Cooper Flag. Maravilha. Então, Cooper Flag, pra mim, também é um grande vencedor. Os teóricos da conspiração são vencedores, né? Porque, pô, pra quem aí defende a teoria de que a NBA é manipulada e tal, pô, gente, essa loteria foi um prato cheio, né? Pô, até eu, que não sou o cara da conspiração, até eu comprei a ideia. Até eu, pô. Porque ficou muito, assim, né? É muito... eu até falei no Twitter, né? Tipo, os caras nem disfarçaram, né? Os caras nem disfarçaram. Pô, tá maluco, né? Então, os teóricos da conspiração são grandes vencedores. Galera aí tirou o chapéuzinho de alumínio do armário e tão maluco na rua, porque é prato cheio, né? É prato cheio pra teoria isso aí. Tem como. Então, os teóricos de plantão aí são grandes vencedores. San Antonio é um puta vencedor também, né? A gente tá falando tanto do Dallas ter ficado com a primeira escolha. A gente tá falando um pouco sobre San Antonio, que vai ter a segunda escolha geral e vai poder pegar um Dylan Harper, por exemplo, ou um Ace Bailey, enfim. Talvez até um Edgecombe, pensando em defesa. Então vai poder sair com um prospecto pica, juntar com o Mbanyama e tal, ou pode pegar essa segunda escolha, juntar com o Sohan, juntar com, sei lá, um Vassell, um Keldon Johnson, e pegar mais algumas picks, e pode ir pra cima de um Giannis, né? Pode ir pra cima de um Giannis, pode ir pra cima de um Kevin Durant, ou pode pegar isso aqui e subir pra primeira escolha e pegar o Cooper Flag. Então, assim, o leque de opções que se abre em San Antonio é absurdo, pô. É absurdo. O que eu acho que San Antonio vai fazer, e aí é achismo, tá? Mas o que eu acho que eles vão fazer? Pra mim, eles vão trocar essa segunda escolha. Tá? Eu acho que eles vão pegar essa escolha e vão pra cima com força de um Giannis, tá? Eu acho, mano. Eu acho. Ou eles vão pra cima do Giannis, ou eles vão tentar subir pra primeira escolha. Eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles não vão ficar com essa segunda escolha. Eu acho. Porque, mano, é uma oportunidade absurda que caiu no colo deles, né? Então, sei lá. Eu acho que San Antonio vai brincar com essa segunda escolha, viu? Eles vão brincar. E se manter também, eu não acho ruim não, viu? Eu acho que é uma boa. Pô, mesmo talvez sendo um problema de espaçamento pegar um Dylan Harper, mas, pô, é um talento absurdo que você adiciona nesse time. O Ace Bailey, um Edgecombe, são caras incríveis pra esse time também. Então, independente do que San Antonio fazer, San Antonio é um vencedor por ter recebido essa chance de ou pegar um prospecto muito bom ou de trocar por um Giannis da vida. Então, San Antonio é um vencedor brutal. Brutal, assim como Filadélfia, né? Filadélfia fez uma temporada de merda, mas não tão de merda assim, né? Porque não foi nível Jazz, por exemplo. Mas mesmo assim, ficou com a terceira escolha. E aí, mesma coisa que San Antonio. Eles podem sair com Ace Bailey, podem sair com o Dylan Harper, ou podem trocar essa terceira escolha. Né? Ou descer e acumular capital de draft, ou ir pra cima de algum nome aí, um Durant, sei lá. Então, Filadélfia também abre aí um leque de opções bem interessante. E o Daryl Morey é um GM que gosta de brincar, né? É um GM agressivo, então olho nesse Filadélfia, viu? Olho nesse Filadélfia. Então, Dallas, Cooper Flag, San Antonio, Filadélfia, pra mim, e os teóricos, né, de conspiração, pra mim são os grandes vencedores. Indo pros perdedores, pô, primeiro de tudo, quem acredita na lisura da loteria,
esse aí é o grande perdedor, porque tá difícil, tá difícil defender esse formato, né? Assim, eu particularmente não sou tão fã desse formato de loteria, tá? Eu também não acho que deveria ser igual a NFL. Acho que o formato NFL na NBA não dá certo porque estimula demais o tanque, né? Porque na NFL a pior campanha tem a primeira escolha. Isso lá né, é automático. Eu acho que na NBA isso seria um problema porque o tanque que já acontece ia acontecer ainda mais. Então eu não gosto do formato da NFL. Mas eu também não sou tão fã desse formato. Porque, por exemplo, você tem 2 anos seguidos times que foram pro play-in ficando com a primeira escolha. Hawks no ano passado e o Dallas nessa temporada. Né? E no caso do Dallas é ainda mais grave, porque é um time que vai brigar por título temporada que vem. É um time que foi finalista na última temporada. E esse time vai ter uma primeira escolha geral no draft de um Cooper Flag, né? Então, eu acho que esse formato ele deveria ser modificado. Ou você coloca mais porcentagem de chance para as 3 piores campanhas, ou você sorteia só, né, faz um sorteio só com as 3 piores campanhas mesmo. E o resto segue a campanha. Tá ligado? Tipo, você pega as 3 piores campanhas, Jazz, Wizards e Hornets. Pega os 3, o sorteio é envolvendo só esses 3, tá? Aí o resto você preenche com ordem na campanha. Eu estaria ok com esse formato, tá? Ah, Luiz, mas aí o tanque também ia ser mais estimulado. Tá, mas acho que seria mais justo. Tipo assim, você coloca a mesma porcentagem de chance pros 3. Então assim, você ser a pior campanha ou a terceira pior não vai fazer tanta diferença, né? Então você diminui um pouquinho o tanque, não muito, né? Mas diminui um pouquinho e, cara, evita que coisas do tipo que aconteceu nessa loteria aconteçam. Não sei, eu só tô pensando aqui, tô pensando alto, né? Eu não sou pago pra pensar no novo formato. Tem gente que é muito mais bem paga que eu pra pensar nisso. Mas eu acho que alguma coisa tem que mudar, cara, porque esse formato eu acho que não vale mais, cara. Eu acho que não vale mais, até pra evitar esse tipo de coisa, esse tipo de teoria, esse tipo de questionamento, né? Eu brinco, né, sobre a questão de máfia, é manipulado e tal. Mas a real é que, obviamente, que não é manipulado, gente. É muito nome grande envolvido nesse sorteio pra haver manipulação. É muito dinheiro envolvido, saca? E é muita credibilidade envolvida também. Então eu não acho que foi manipulado. Óbvio que não. Eu brinco, mas eu não acho que foi. Mas é o tipo de coisa que abre margem pra isso. Então eu acho que é um formato que deveria sim ser revisto. Deveria ser revisto pela NBA. Então, quem gosta desse formato ou quem acredita na lisura desse formato, ele é um perdedor, porque querendo ou não, vários questionamentos estão sendo feitos, né? Os times de tanque, né, foram grandes perdedores, né? Não tem pra onde correr. Jazz, Wizards e Hornets se fuderam. Se fuderam. Esse é o português correto. Os times tiveram as piores campanhas e ficaram fora do top 3. O Hornets vai ter a pick 4, o Jazz a pick 5 e o Wizards a pick 6, né? É isso? Exatamente. Nossa, o Wizards tá ferrado aqui. Mesmo sendo um draft profundo, mano, o Wizards precisava de alguém que fosse o cara da franquia, assim como o Jazz. E os 2 times não vão conseguir esse cara, né, fora do top 3. Pra mim tem só 2 caras nesse draft que eu vejo podendo ser, né, franchise players, tá? Eu acho que é um draft com muito talento, tá? Mas é um draft com poucos caras que eu vejo sendo realmente rosto da franquia. Pra mim é Dylan Harper e Cooper Flag. Pra mim são os únicos que eu vejo tendo real potencial de serem franchise players, pelo menos no primeiro momento. Ah, o Ace Bailey pode vir a ser? Talvez, mas no curto, médio prazo, eu acredito muito mais no Cooper e no Dylan. E o Jazz e o Wizards não vão pegar nenhum desses caras. Tipo, o Jazz vai poder pegar o quê? Um Edcombe, um Yakuchone. São bons jogadores, mas, né? Entendeu? Tipo, o Wizards pode pegar um Kamama Loat, que é um ótimo pivô, mas é um pivô cru ainda.
É um pivô cru, é um pivô que começou a jogar com 13 anos. Ele tem 18, 19. Então, esses 3 times, pra mim, são grandes perdedores, cara. São grandes perdedores. Com certeza, os maiores da loteria. A Conferência Leste é uma perdedora, né? Porque agora a diferença entre Leste e Oeste vai ficar ainda maior, porque a gente vai ter um Cooper Flag indo pra Dallas, vai fortalecer ainda mais a conferência. E a gente vai ter um Spurs ou pegando um Dylan Harper, ou podendo trocar por um Giannis. Tá entendendo? Por um Durant. Né? Por um Giannis seria ainda pior pro Leste, porque tiraria um talento do Leste e levaria pro Oeste. Então, pra mim, a Conferência Leste ela é muito perdedora, ao mesmo tempo que a Conferência Oeste... A Conferência Oeste também é uma perdedora, porque agora ficou mais difícil ainda a conferência. Ficou ainda mais difícil. Então, as duas conferências são, de certa forma, perdedoras. O Leste, porque agora a diferença entre as duas vai ficar ainda maior. E o Oeste, porque agora vai ficar ainda mais selvagem, né? Então, Leste e Oeste são perdedores. E aí eu acho que fica mais nisso mesmo. Acho que esses são os grandes vencedores e perdedores mesmo da loteria. Tentando olhar para mais alguém aqui, acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu não considero o Brooklyn perdedor, não acho o Toronto perdedor, não acho o Pelicans perdedor. Pelicans um pouco, vai. Ou em 7º só. Mas pra mim os grandes perdedores e vencedores são esses mesmo. Eu fecho nesses, tá? Então, sobre a loteria do draft, a máfia, né, da loteria do draft, é isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra comentar, porque senão eu já vou encerrar aqui a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Tá, tem aqui uma informação, né, rapidinho, só pra não deixar passar. Informação sobre o processo de expansão da liga, né? Isso que é algo que tem sido já debatido há um tempo. Saiu aqui a informação que o Adam Silver ele vai se reunir com os donos, né, dos times para discutir formalmente a ideia de uma expansão para 32 times. Né? E essa é uma ideia que já tem sido discutida há um tempo, mas nunca de forma oficial. E segundo informações, né, isso vai ser discutido de forma formal nos próximos dias. Então a tendência é que daqui algum tempo a gente tenha aí uma posição oficial da NBA sobre essa expansão, que na minha visão é algo inevitável. Para mim é inevitável essa expansão acontecer. E aqui é falado, né, na postagem do Coast to Coast, que existe um grande interesse por Vegas e Seattle serem as sedes das duas novas franquias, né? Então, essa informação, eu já falei aqui, eu sou muito a favor da expansão, acho que é necessária uma expansão, tá passando da hora já da NBA expandir, e Vegas e Seattle são as duas cidades mais prováveis mesmo, assim, tipo, Seattle pelo histórico, né, que já tem na NBA com o Supersonics e por ter uma franquia da NFL lá também, né, que é o Seahawks, é um mercado muito bom. E Las Vegas, porque é óbvio, né? Em termos financeiros é maravilhoso. Ainda mais com a ascensão aí dos cassinos. Ter uma franquia em Las Vegas é crucial, né? Pra NBA, na minha opinião, em termos de mercado. Então, pra mim, as duas favoritas mesmo a conseguirem ter uma franquia. Eu acharia do caralho ter uma franquia na Cidade do México. Acharia muito foda, mas eu acho difícil. Porque eu acho que Vegas e Seattle estão mais bem posicionadas, né? Mas, enfim, deve acontecer mesmo a expansão e nos próximos dias o Careca vai discutir aí com os donos das franquias, né? Enfim, é isso, tá, gente? O programa de hoje é isso. Agradeço a todos aí pela audiência, obrigado mesmo. Pra galera aí que curte as lives e ontem ficou órfão da live, hoje estaremos de volta, tá? Hoje, terça-feira, a partir das 5h30 ou das 5h40. Vou estar ao vivo aqui no YouTube, jogando 2Kzinho com vocês, trocando uma ideia, né?
seguindo os nossos trabalhos no New Jersey Nets. Pra quem tá acompanhando a série, sabe do que eu tô falando. Então, você aí que curte as lives, cola aqui no canal a partir das 5h30, 5h40 que eu vou estar ao vivo. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com os pós-jogos. Obrigado aí a todos. Beijo no coração de vocês e tchau!